Caríssimos fiéis, celebramos hoje com muita alegria a festa do nosso padroeiro, Santo Antônio de Pádua. Hoje que é o terceiro domingo depois de Pentecostes. Santo Antônio de Pádua, que é padroeiro desta cidade, co-padroeiro aqui da nossa paróquia também. Ele é um santo muito amado no Brasil inteiro. Santo Antônio, talvez por ser um santo de Portugal, aqueles que nos trouxeram a fé católica, trouxeram também junto a sua devoção. E diz um ditado muito antigo, que Santo Antônio tem tantos altares no Brasil, quanto são os corações dos fiéis. De em todas as partes, em todas as cidades, até mesmo em capelinhas rurais, mesmo onde não há igrejas, existe um altar, uma imagem, alguma coisa dedicada a Santo Antônio. Santo Antônio tem no Brasil, por exemplo, uma das festas mais tradicionais, que nós gostamos tanto, as festas de Santo Antônio, as festas do mês de junho, que infelizmente ainda não podemos fazer como gostaríamos. Mas, embora a gente não consiga ou não possa fazer a festa que a gente gostaria de fazer para honrar o nosso santo, o nosso coração pode estar afervorado da mesma forma. E Deus sabe, e o santo sabe, o quanto cada um dos seus devotos gostaria de fazer uma festa mais bonita. E ele aceita, Deus também aceita, a nossa humilde devoção, como a gente canta e reza na novena, porque está no profundo do nosso coração. A ornamentação da igreja, a nossa preparação, ela mostra ou simboliza aquilo que está dentro do nosso coração. Uma fé muito grande em Deus e um amor pelo seu servo Antônio. Eu queria recordar hoje a Santa Missa de Santo Antônio é a missa dos doutores. Santo Antônio é doutor da igreja. O que significa ser doutor da igreja? É um título muito raro, que a igreja dá a poucos santos, que lembra que o ensinamento daquele santo, a sua doutrina é uma doutrina pura, e que ele tem muito a nos ensinar. O Santo Antônio, que é, como eu dizia, doutor da igreja, o exímio pregador do Evangelho, combateu no seu tempo as grandes heresias da época. Que são as heresias? As heresias nada são do que as escolhas erradas que os cristãos podem fazer a respeito da sua fé. Os desvios da fé, as mentiras, muitas vezes disfarçadas de bondade, do que parecia ser certo, mas na verdade é desobediência, é relaxamento moral, é pensamento meramente humano. Como eu dizia, escolhas erradas. Ou escolhas parciais, se escolhe apenas aquilo que eu quero acreditar. Se a gente for pensar, nós vivemos na nossa sociedade e até mesmo, infelizmente, na igreja, estas escolhas parciais da fé. Eu escolho aquilo que eu gosto e rejeito aquilo que eu não gosto. Escolho viver aquilo que eu acho que me convém e aquilo que não me agrada, escolho não viver. E o homem moderno, ele vive neste egoísmo, vamos falar assim, das escolhas selecionadas, né? Eu escolho a parte que me agrada.
seja da fé, seja da moral. E isso, às vezes, pode ser um ensinamento errado, como, por exemplo, alguém dizer que não crer na virgindade de Maria é uma heresia, um ensinamento errado. Ou pode ser uma mentalidade difundida, meio dissolvida, em que, de certa forma, as pessoas começam a viver cada um do seu jeito. Então, Santo Antônio, na sua época, foi conhecido como o martelo dos hereges. Talvez seja um título que a gente conhece pouco de Santo Antônio, ou fala pouco dele. A gente conhece Santo Antônio como o santo milagreiro, o que operava muitos milagres, e é verdade, é um dos santos mais milagreiros do mundo, né? De todos os santos. Mas ele também foi o martelo dos hereges. Os hereges não conseguiam suportar a língua de Santo Antônio. Não porque ela era maldosa, muito pelo contrário, porque ela era verdadeira, porque ela era certa, porque ele, como santo e como os grandes homens de Deus, não tinham meias verdades, ou como se diz aqui no popular, não tinha papas na língua. Ele dizia o correto, o certo, e convencia os infiéis. De forma que, quando sabia-se que Santo Antônio ia pregar numa cidade, os hereges ficavam apavorados. Pronto, perdemos todo mundo vai virar católico. Porque, de fato, ele conseguia esse prodígio. E como nós bem conhecemos aquele milagre muito famoso de Santo Antônio, em Rímini, na Itália, quando ele foi pregar, e por incitação dos inimigos da igreja, quiseram impedir que as pessoas fossem ouvi-lo, espalharam mentiras, e ele, com uma ira santa, disse: pois eu vou pregar aos peixes, né? E foi para o mar, na Rímini é uma cidade de praia, e foi para o mar e começou a pregar, e os peixes colocaram a cabeça para fora para ouvi-lo pregar. Que prodígio maravilhoso! E foi muito pior tê-lo impedido, porque se a palavra dele iria convencer, muito mais convenceu ver os peixes se levantarem para escutar a pregação do padre. Foi muito pior. E é claro que ele converteu a cidade inteira. Então, como eu dizia, nós vivemos em um tempo assim, como diz a epístola muito bonita que nós ouvimos, que é própria da missa de hoje, né? A epístola que fala, onde São Paulo fala que os homens, chegará o tempo em que os homens se apegarão a fábulas, se apegarão a histórias e esquecerão a sã doutrina. Exatamente, e São Paulo usa um termo, talvez aqui na tradução do nosso missalzinho, não seja muito compreendido para a nossa linguagem brasileira, mas ele diz que ele fala do prurido nos ouvidos. Mas o que é prurido, né? Prurido é coceira. São Paulo diz: chegará o tempo em que esses homens terão coceira no ouvido para escutar mentiras, para escutar coisas que não são a verdade da fé. E por que querem tanto escutar estas coisas? Porque estas coisas agradam a carne. Porque estas coisas agradam as pessoas. Se vende aquilo que as pessoas querem. Se negocia com a fé. Literalmente diz São Paulo: porque há de vir tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina. Muitos não suportarão a sã doutrina. Mas multiplicarão para si mestres,
conforme os seus desejos. Então, exatamente a profecia de São Paulo, falando ao seu servo, ao seu filho espiritual Timóteo. Multiplicarão para si mestres conforme os seus desejos, levados pelo prurido de ouvir. A coceira no ouvido, para ouvir aquilo que lhes agrada. Não quererão ouvir a verdade, preferindo dar atenção a fábulas. Exatamente na história, nós vamos ver em muitos momentos em que a sociedade e uma parte dos fiéis quer, pela essa coceira no ouvido, como diz São Paulo, né, esse desejo de ouvir coisas que agradam a sua carne, seguindo mestres falsos, seguindo ideologias, seguindo, por absurdo que seja, inclusive falsos deuses. Inclusive falsos deuses. Chegamos ao absurdo de ver até mesmo na igreja quem propague uma idolatria, adoração da deusa, da natureza, por exemplo. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos quando se esquece da força da Eucaristia, do respeito, da reverência, da adoração à Santíssima Eucaristia, por exemplo? E me lembro agora de outro milagre, também muito conhecido de todos nós, de Santo Antônio, quando o prefeito da cidade não queria saber da sua pregação, porque não acreditava e zombava da Eucaristia. E Santo Antônio, que fez o desafio da mula, coloque a mula sem comer e sem beber por 3 dias, e no terceiro dia vamos colocar água e feno, e eu vou passar com o Santíssimo Sacramento, e vamos ver o que acontece. E toda a cidade para ver o espetáculo, né? Parecia um circo, né? Todo mundo foi para ver, não tinha televisão na época, nem internet, né? Então foi todo mundo para a praça, aglomerar, tudo sem máscara, para ver Santo Antônio, né? E aí quando Santo Antônio vem com o Santíssimo, o que é que acontece? A mula vai direto para o feno, mas não come, volta. E acho que todo mundo pensando, perdeu, Santo Antônio vai comer, né? Está com fome. Não, foi uma brincadeirinha de Deus, né? Foi lá para o feno, olhou, cheirou, não quis comer, voltou e se ajoelhou diante do Santíssimo. Quando eu lembro desse milagre, que é tão emocionante, eu lembro assim, tem tanta gente pior do que um jumento, que não quer nem se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento. Faz até uma rima, né? Tanta gente pior do que um jumento que não se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento. Façam uma música depois com essa rima. Não é? Então, vivemos num mundo assim, em que precisamos, mais do que nunca, de mais um martelo dos hereges. Seguindo o exemplo do grande Santo Antônio, que Deus possa suscitar no meio de nós, na Santa Igreja, bispos, padres e leigos também, por que não? Que possam testemunhar a sua fé com coragem diante do mundo tão perdido e tão herético, ou seja, que tão segue fábulas, mentiras, que escolhe aquilo que crê, que deseja seguir apenas aquilo que satisfaz os seus gozos, os seus prazeres, a sua vida mundana. Precisamos mais uma vez reprovar e condenar aquilo que a igreja sempre reprovou e condenou, porque é pecado e ofende a Deus. Como, por exemplo, o divórcio, como, por exemplo, as práticas homossexuais. Temos medo até de sermos presos.
porque não podemos mais falar a verdade. Mas os mártires nunca tiveram medo disso. Nunca tiveram medo de denunciar o erro do mundo, a mentira, o roubo, a falsidade e a imoralidade, a indecência dos costumes. E aqui eu queria terminar com mais outra característica de Santo Antônio: a pureza da sua alma, a castidade da sua alma. Falei que os homens hoje seguem aquilo que lhes convém, a doutrina que eles acham mais interessante, escolhem a sua religião como quem escolhe um produto no supermercado. Tantas falsas religiões quantas esquinas tem na cidade. E quanta falta de fé. Mas outra coisa que também é a doença do mundo de hoje, está muito ligado, é a impureza. A impureza virou a pior de todas as pandemias, que destrói as almas. Sim, destrói as almas, afasta de Deus. E aqui a gente lembra a pureza de Santo Antônio, a pureza angelical daquele jovem, que com todas as suas forças venceu os mínimos movimentos da concupiscência que poderiam haver no seu coração. Já falei aqui, acho que em outra oportunidade, de um milagre muito impressionante de Santo Antônio com relação à santa pureza. Santo Antônio, na mais tenra idade, foi colocado num colégio, não para se perverter. Tantos que vão para a escola e se pervertem, né? Mas, como naquela época era costume, foi colocado num colégio para aprender a virtude. Colégio dos padres, se não me engano, da Catedral de Lisboa, para aprender a virtude, porque é isso que se ensinava nas escolas, a virtude. Além das letras, obviamente, né? E Santo Antônio, no seu início, na sua pré-adolescência, ainda muito criança, amava muito a liturgia, amava muito o coro, amava muito as solenidades da igreja, as festas litúrgicas, a Santa Missa, obviamente. E, estando ele no coro, lhe passou um pensamento. Aí só Deus sabe que tipo de tentação veio na cabecinha daquele adolescente, daquele pré-adolescente. E Santo Antônio, tão horrorizado com aquilo que nunca havia se passado na sua mente, com aquela tentação diabólica, saiu correndo. E ao passar, se não me engano, se não me falha aqui, desculpem talvez a imprecisão, mas ao descer a escada, talvez como aqui na nossa igreja, e as paredes de pedra, Santo Antônio lembrou da cruz de Cristo, que afugenta o demônio, como nós rezamos na novena tão bonita, aquela Santo Antônio que afugenta o demônio, né? Então, ele traça com o seu dedinho de criança uma cruz na pedra. E a pedra, como cera quente, se dissolve ao dedo puro de Santo Antônio e fica, e até hoje está lá, a marca da cruz desenhada na pedra pelo dedo de Santo Antônio. Uma simples cruzinha que ele faz para livrar-se da tentação. E Santo Antônio foi sempre este angélico baluarte da santa pureza. De onde veio a pureza de Santo Antônio? A inocência de Santo Antônio que foi preservada, muito diferente, talvez, da inocência de nossas crianças, tão atacada pelo mundo. Preservada pelos pais. Os pais de Santo Antônio eram muito piedosos, muito tementes a Deus, como era costume os pais da época.
eram pais nobres, ricos também, de estirpe. Santo Antônio era descendente de reis, descendente de cruzados. O primeiro rei de Jerusalém, rei cristão, rei católico de Jerusalém, Santo Antônio era descendente dele, para se ter uma ideia. Então, ele, na sua família, que era nobre, que era rica, havia também muita piedade. E os seus pais cuidaram desta piedade do santo. Os seus pais fizeram de tudo para preservar esta pureza, esta inocência, e encontrou naquele coração também um terreno muito fértil, aonde a graça de Deus pôde dar frutos. Então, queria deixar esta última mensagem, que nós, que com muita alegria, como eu dizia, no coração, veneramos hoje esse santo que é tão amado de todos os brasileiros, que nós possamos nos lembrar que ele é também o martelo dos hereges, que ele é aquele que seguia fielmente nosso Senhor Jesus Cristo, que nós também possamos ser muito fiéis a Cristo, não obstante a loucura do mundo, que segue paixões, que segue modas, que segue ideologias e até mesmo idolatrias. Que possamos mantermos-nos firmes no Senhor, firmes na nossa fé. Que lutemos pela verdade na nossa família, que lutemos pela santa pureza dos costumes, lutemos pela castidade. E Santo Antônio, que é este santo de tantos milagres, este santo que afugenta o demônio, nos protegerá e fará também, se nós formos sinceros, nos dará a força vinda de Deus para perseverarmos na nossa fé. Assim seja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.